Bem, gente, agora eu trouxe para vocês cinco perguntinhas do movimento uniformemente variado, tá? A primeira dica que eu dou para vocês é com relação à transformação de velocidade. Se eu tenho uma velocidade em km por hora e quero transformar em metros por segundo, só faço dividir pelo valor de 3,6. E se eu tenho em metros por segundo e quero chegar em km por hora, eu multiplico por 3,6, tá? E aí a minha primeira pergunta, ele nos diz que um automóvel parte do repouso, nos dá a velocidade final, que foi de 100 km por hora, e nos dá o tempo inicial e o tempo final, 0 segundos, e o tempo final, 8 segundos, tá? Desculpa, eu tava com a caneta na frente. E aí, como é que eu calculo a minha velocidade? Como a minha velocidade, a unidade é metros por segundo ao quadrado, eu tenho que transformar a minha velocidade aqui, que tem 1 km por hora. Então, eu tenho que dividir esse valor por 3,6. Dividindo, eu chego no 27,7 metros por segundo. E aí, eu vou dividir essa minha variação da velocidade pelo tempo. Então, se eu dividir 27,7 por 8, a minha aceleração é 3,46 metros por segundo ao quadrado. É importante vocês sempre representarem a unidade, tá? Porque se você não esquece de pôr o 2, você está dizendo que isso é uma velocidade. E isso faz toda a diferença. Então, é necessário que vocês, sempre quando olharem uma questão, já saber que se apresentar metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Isso é importante. Na segunda questão, ele me dá a minha equação horária da velocidade. Ele diz que a minha velocidade final é igual a 10 mais 3 vezes t. E aí, quem é a minha velocidade inicial? Que é o que ele pergunta na A. Se eu observar a minha função, eu tenho velocidade final é igual a velocidade inicial mais a t. Então, quem ocupa a posição da velocidade inicial? O 10, tá? Então, eu posso dizer que a minha velocidade inicial é 10 metros por segundo. Quem é que ocupa a posição da minha aceleração? O 3. Então, eu posso dizer que a minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. E na alternativa C, ele pede para que eu substitua o t em 5 segundos e determine a minha velocidade final. Bem simples, eu vou lá onde tem t, na minha função horária, substituo por 5, esse 5, o t está multiplicando 3, tá? Então, 5 tem que multiplicar o 3 e encontro. Então, a minha velocidade final vai ser 10 mais 3 vezes 3. Então, V vai ser 10 mais 3 vezes 5, que é o que ele pediu. Então, a minha velocidade será de 3 vezes 5, 15, mais 10, 25 metros por segundo. E aí, ele pergunta novamente para quando t for igual a 10 segundos. Onde tem t, substituo por 10. 3 vezes 10, 30, mais 10, 40 metros por segundo. Tranquilo, tá? Na próxima questão, ele nos dá um trem de comprimento de 200 metros, tá? Dá a velocidade dele de 60 km por hora e um tempo de 36. E ele pergunta, essa é uma situação em que tem uma ponte, sempre aparece esse tipo de questão. E ele pergunta qual seria a extensão da ponte. O que acontece? Primeiro eu vou transformar a minha velocidade, 60 km por hora, vou dividir por 3,6, eu vou ter 16,7 metros por segundo. E aí, eu vou substituir essa minha velocidade lá na frente, tá? Primeiro, eu vou determinar qual o valor da minha posição final. Mas lembrando que o trem, ele já tem 200 metros. Então, eu vou dizer que a minha posição final é X, que é o que eu não conheço ainda, mais os 200 metros que já é do tamanho que o trem tem, tá? Então, a minha posição final, ou a minha variação de posição, é velocidade vezes tempo. De onde você tirou isso, Bia? Da fórmula da velocidade. Qual é a fórmula da velocidade? Vocês lembram? Velocidade é delta S sobre delta T. Só que eu não quero o valor da minha variação de espaço. Então, se eu quero a variação de espaço, o V ele multiplica o delta T, tá? Então, por isso que ele se apresenta aqui. Então, eu já sei quem é a minha velocidade, coloquei aqui, 16,7. E já sei quem é o meu tempo, 36. Quando eu multiplico, vai dar aproximadamente 600. Então, se 600 é a variação, quando eu substituo aqui, ó, vou ter o quê?
600, variação do espaço é x mais 200, que é o tamanho do trem. Então, 600 é x mais 200. Então, x vai ser igual a variação de 600 metros pelo tamanho do trem. Vou subtrair pelo tamanho do trem. E vou ter que o tamanho da ponte é 400 metros. Ok? Bem simples. A próxima, eu tenho um móvel. Ele me dá uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que, como uma aceleração constante, o corpo vai se mover em um intervalo de 3 segundos. Então, eu tenho esse tempo aqui de 3 segundos. A minha velocidade inicial é 0 e o tempo que ele quer é em 4 segundos. E ele quer saber qual seria o deslocamento desse móvel, qual seria essa variação de espaço. Então, onde tem minha velocidade inicial, eu coloquei o 0. O tempo com relação à aceleração é em 3 segundos. Em cada 3 segundos, existe um movimento do móvel, mais 3, que é a aceleração que ele me dá, vezes o tempo aqui final de 4 elevado ao quadrado, dividido por 2. E aí, é só fazer a multiplicação aqui. Lembrando que quem tem prioridade é a potenciação. Então, 4 elevado a 2, 16. Depois, você multiplica por 3, divide por 2 e chega no resultado de 24 metros. Ok? Então, a variação do deslocamento do móvel foi de 24 metros, de acordo com essa situação. E a última questão, eu tenho os seguintes dados. Eu tenho que a variação é 12 metros, a minha velocidade final 6 metros por segundo, inicial 0, e ele quer a minha aceleração. Observe que aqui ele não dá valor de tempo. Então, eu não poderia utilizar outra se não fosse a equação de Torricelli. Observe que ele me dá justamente os dados que eu preciso para substituir na Torricelli. Então, eu tenho velocidade final 6, coloquei 6 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que ele me pede, vezes a variação de espaço. Daqui é a equação de Torricelli, tá, gente? Então, 6 ao quadrado, 36. E aqui, ó, o 0 cancela, 2 vezes A, 2A. 2A vezes 12, 24A. O que eu quero saber é o A, tá? Então, ele está multiplicando o 24. Contrário da multiplicação, divisão. Então, 24 passa dividindo 36. 36 dividido por 24, a minha aceleração nessa situação é de 1,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo assunto.